Se você gosta de política, e especialmente de geopolítica, tem muitos nomes realmente de respeito na comunidade internacional, não é? Nomes que não estão atrelados a grupos de poder, nem de um lado nem do outro, não é? Os caras realmente se pautam, me parece, pela ética, e me pautam, me parece também, por procurar levar a versão que eles acham que é realmente a mais correta dos fatos. E isso eu acho que é muito importante, especialmente no mundo, né, onde hoje em dia nas mídias sociais que se tem o tempo todo é manipulação de massas. E eu não posso deixar então de falar que essa manipulação é maciçamente explicitada pela extrema-direita, que mente o tempo todo. Vocês veem aqui no Brasil essa bancada de desocupados no parlamento brasileiro, eu quero dizer a bancada bolsonarista, não é? Mentindo o tempo todo para a sociedade brasileira, distorcendo e inventando. Nos outros países também é a mesma coisa, tá? Na Alemanha, com a AfD, assim como também na França, com a Marine Le Pen, assim como é também nos Estados Unidos, onde nós temos um presidente mentiroso, Trump. Ele mente o tempo todo, ele engana o tempo todo, ele distorce o tempo todo. Porque é só isso que eles sabem de fato fazer, tá? Uma dessas pessoas que eu realmente tenho muito respeito às opiniões e sempre paro para ver as entrevistas dele é o economista, professor Jeffrey Sachs. Então ele é um cara realmente que muito lúcido, muito antenado com os problemas atuais da sociedade, do mundo, a questão de meio ambiente, economia. Ele é um economista dos direitos sociais. O cara realmente tem uma visão holística do mundo de hoje, dos impactos todos que tudo que está acontecendo pode ter sobre o destino da própria humanidade, tá? E um dos momentos mais nevrálgicos que nós passamos nos últimos anos, todos vocês com toda certeza sabem, né? Aconteceu no finalzinho de 2019 e início de 2020, que foi a pandemia da Covid-19, tá? A pandemia da Covid-19, frisada pelo Jeffrey Sachs, professor, que eu assisti hoje a entrevista dele, uma entrevista não muito longa, um podcast, tá, com o público, inclusive no cenário externo, tá, bastante presente. Aliás, ele onde ele fala, tem muita gente para ouvir o que ele está falando. Ele estava dizendo, então, isso muito provavelmente vocês também sabem, se acompanham realmente de fato e se deram conta da tragédia que foi a Covid-19, que no mundo todo, tá, o número de mortos foi, então, em torno de 7 milhões de pessoas, isso números oficiais. Tá? Vamos lembrar que no Brasil, números oficiais foram de 700 mil, ou seja, a gente está falando no mundo todo, números oficiais de 7 milhões de pessoas em uma população de 7 bilhões e meio de pessoas, e nós estamos falando no Brasil de 700 mil pessoas numa população de 215. Então vocês veem que aqui o impacto da mortalidade por Covid-19 foi absurdamente maior que no mundo todo. Eu estou falando de 7 milhões em 7 bilhões e meio de pessoas, tá? E no Brasil, 7 milhões e 200 milhões. Isso mostra bem o descaso que foi aqui da governança do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro com a questão da pandemia, mas não vou me aprofundar nisso, porque eu tenho certeza que o senhor Bolsonaro ainda vai pagar pelos pretensos crimes atribuídos a ele pela investigação feita então no Senado Federal sobre os crimes ocorridos durante a pandemia e no qual ele foi acusado de 11 crimes. 11 crimes. O PGR anterior, Augusto Aras, arquivou o resultado e o que foi apontado, e quem sabe agora, nessa governança, isso volta. Mas no momento, o senhor Jair Messias Bolsonaro está mesmo sendo acusado e tentando livrar a cara dele e dos passas dele, né, dos passas, da tentativa de golpe de Estado que ocorreu no final de 2022, né, quando ele já tinha perdido então a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Fazendo esse primeiro preâmbulo aqui. O segundo preâmbulo, que foi bem colocado com relação ao Jeffrey Sachs, pelo Jeffrey Sachs, é que 7 milhões de pessoas foram os números oficiais, mas as estimativas são de até 20 milhões de pessoas mortas no mundo todo, em função da pandemia da Covid. Aqui no Brasil, os números são diferentes desses. Nós temos os 7 milhões oficiais e os estudos
feito pela Universidade de São Paulo, assim como a Universidade de Goiás e a Universidade do Rio Grande do Sul, apontaram que a subnotificação em relação às mortes oscilaram entre 40% e 50%. 40% em 700 mil são 280 mil, então a gente está falando de 980 mil mortes reais. E se eu pegar 50%, são 350 mil, a gente está falando de 1 bilhão e 50 mil pessoas mortas durante a pandemia da Covid-19. O Bolsonaro, então, ele é acusado de, com a sua omissão e com a sua política negacionista, ter contribuído com pelo menos 280 mil das 700 mil mortes oficiais aqui. Tá? Chega a gente falar nos números, agora vamos ao que interessa. O que interessa é que houve, durante o curso da pandemia, tá? E depois também, uma guerra de informação vinda do Ocidente, dos Estados Unidos e alguns países europeus, acusando os chineses de serem os responsáveis pela fabricação de um vírus, tá? Que teria, então, sido acidentalmente liberado no Sudoeste Asiático, tá? E aí de lá se espalhado para o restante do mundo. Tá? Então isso foi a acusação. Houve uma inspeção em um instituto que teria sido o responsável na China por isso, um instituto numa cidade de Wuhan, tá? E a inspeção não se concluiu absolutamente nada, tá? Uma inspeção internacional. Mas o que o Jeff Sachs ele nos revela? Cara, ninguém tem absoluta certeza, de fato nem ele. Afinal de contas, essas questões todas são absolutamente sombrias e secretas, tá? Mas nas palavras do Jeff Sachs, vindo de fontes que ele considera científicas e de confiança, até porque ele disse, eu sou um economista, não sou um cientista, tá? O que teria ocorrido foi que, veja bem, presta atenção, um vírus, tá? Uma sequência de vírus foi modificada na Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, tá? Se agregando nesse genoma virótico um conjunto de 4 aminoácidos, tá? E aí, claro que gerando então um vírus diferente daquele. E esse vírus, então, diferente, com essa agregação a esses aminoácidos, não se preocupa com isso não, que são coisas mais científicas, tá? Associados ao genoma desse vírus, teve então a intenção de torná-lo extremamente contagioso. Tá? Qual era o objetivo? Qual era o objetivo desse vírus, da criação desse vírus modificado? O objetivo da criação desse vírus modificado é que os Estados Unidos tinham receio, medo de que, se os seus marinhas, as suas tropas estivessem no Sudeste Asiático, em luta, por exemplo, tá? Eles poderiam então ser contaminados, tá? Por morcegos que são presentes naquela região. Tá? Aí entra o morcego, então, que logo no começo da Covid-19 teria sido o vetor, alguém teria, entre aspas, consumido o morcego, as versões são mais aceitas são essas. Tá? E aí a pessoa teria então contraído o vírus do COV-2, SARS-CoV-2, e aí teria surgido toda a pandemia, primeiro na China. Vamos lembrar que na China morreram menos de 5 mil pessoas, a gente está falando no Brasil morreram 700 mil, e vamos lembrar que a China tem 1,4 bilhão de pessoas e a gente só tem 216. Tá? Só para pegar esses números aqui, de como é que os chineses trataram dessa questão e como o Brasil aqui de Bolsonaro tratou dessa questão. Tá? Assim como também morreu gente pra caramba nos Estados Unidos também, não chegou os números. Os números até ultrapassaram do Brasil, mas não dividido pelo número de habitantes lá. Também por causa de Trump lá, também negacionista no começo. Tá? Mas voltando à história do Jeffrey Sachs. Tá? Então ele diz que esse vírus foi modificado, foi feito a pedido da DARPA, tá? De um projeto especial da DARPA, uma entidade de pesquisa americana, que fosse criado seria uma espécie de vacina a ser inoculada, ou seja, liberada num ambiente onde tivessem morcegos, e daí ao infectar os morcegos, eles posteriormente infectados, eles não transmitiriam, pelo que eu entendi, outras doenças, tá?
se um mariner americano lá, atuando lá no Sudeste Asiático, fosse, por exemplo, motivo de contágio através de um morcego desse. Então, nos Estados Unidos, segundo o SARS, existe um laboratório em Montana, é um estado americano, vocês devem saber, onde há criadouros de morcegos da América do Norte. Tá? E lá eles inocularam, então, esse vírus desenvolvido na Carolina do Norte pelos cientistas, e sim, os morcegos foram infectados. O problema nessa história é que a linhagem dos morcegos dos Estados Unidos é uma variedade, assim como também no Brasil tem essa variedade, que ela não é hematófaga, ela se alimenta de frutas, tá? E me parece que já no Sudoeste Asiático, é o caso daqui do Brasil também, existe morcegos que se alimentam de sangue. Então me parece que também que é o caso lá do Sudoeste Asiático, aonde então o Jeffrey Sachs diz que as espécies de morcego, ele deu um nome específico, que eu não vou citar aqui, teria que olhar, desses morcegos lá. Tá? Então, o experimento feito nos Estados Unidos, tá, de inoculação nos morcegos herbívoros, sim, mostrou que foi eficiente, mas não foi testado em um morcego real, ou seja, um morcego alvo, já que os mariners estariam não nos Estados Unidos, mas sim no Sudoeste Asiático. Acho que vocês entenderam. E o que então que eles fizeram nos Estados Unidos? Né? Eles, com toda certeza, o Jeffrey Sachs não diz isso no vídeo deles que vai estar, vocês podem ter acesso. Tá? Posso deixar o link. Mas devia existir um intercâmbio entre esse laboratório da Carolina do Norte e o laboratório de Wuhan, na China. E eles teriam, os americanos, os que fizeram o vírus, que modificaram o vírus para infectar os morcegos, mas queriam que fossem testados em a variedade de morcegos que só era presente no Sudeste Asiático, eles teriam então enviado essa amostra de vírus para o laboratório de Wuhan, e lá então, ao ser manipulado, alguém teria se contaminado, e daí surgiu a pandemia. Beleza? O entrevistador perguntou ao Jeff Sachs, então, mas então o governo americano ele fez isso com intenção de prejudicar a China? Não, naquele momento não. A intenção era que houvesse uma maneira de um soldado americano, um marine, uma outra pessoa atuando no Sudeste Asiático, ela ficasse imune às questões de contaminação vinda por morcegos. Isso ficou um pouco nebuloso, tá, nessa entrevista dele. Mas o importante, gente, é que, nas palavras do Jeffrey Sachs, o vírus foi criado pelos americanos, e olha que Trump agora diz que os responsáveis pela Covid foram os chineses, tanto é que ele parece que tem um site acusando os chineses. Mas o vírus foi criado, modificado pelos Estados Unidos, enviado para a China, e lá aconteceu esse acidente. Então, nem os chineses dizem que eles foram culpados, e os americanos tentam culpar os chineses. E a verdade, então, seria essa. E isso teria levado, então, à morte de 20 milhões de pessoas.